Daniel Santana, qual é a sua avaliação do protesto em Goiânia? Daqui a pouco a gente vai falar de protestos em outras cidades, em outros estados também, Daniel. Acho que tivemos ali, não só de Goiânia, mas no Brasil nós tivemos movimentos muito tímidos. Não demonizo qualquer tipo de manifestação. Acho que todo cidadão tem direito de se manifestar pela pauta que ele ache correta. Acredito que foi uma manifestação que até buscou fazer oposição ao governo federal, unir todos os partidos numa bandeira apartidária, digamos assim, ou unir toda a oposição na bandeira apartidária, sem imaginar que nós estamos num ano já visando as eleições para o ano que vem e, obviamente, que os partidos não vão, nesse momento, buscar um movimento apartidário, um movimento que não tenha sigla para simplesmente pedir a derrubada do presidente. Afinal de contas, muitos já vislumbram a eleição do ano que vem e os candidatos que estarão ali. Acho que mesmo time das manifestações foram ordeiras, como foram a maioria das manifestações no dia 7 de setembro, não tivemos maiores ocorrências, então as pessoas têm ali o seu direito a poderem colocar a sua opinião. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar das manifestações nacionais, mas em Goiânia nós vimos aí um pequeno grupo e de maneira ordeira, pacífica, manifestando dentro do seu direito. Tem gente participando aqui conosco. A Márcia diz o seguinte: boa tarde, ridícula essas manifestações do dia 12. Passaram vergonha, ninguém foi. Você concorda que eles passaram vergonha? Será que nós não temos uma oposição organizada no Brasil? Vamos falar de Goiânia primeiro. Em Goiânia, pouca gente, Daniel, né? As imagens não mentem, a gente não pode omitir uma realidade. É claro que é um movimento do MBL, um movimento de direita. Eles até chamaram grupos de esquerda que se recusaram. Como que você vê essa recusa, Daniel? Como eu disse, eu não acredito que a esquerda, a oposição natural ao governo federal, ela vai, nesse momento, levantar simplesmente a bandeira, Rafael, da saída do presidente, do impeachment do presidente em torno de um movimento apartidário. Porque a esquerda tem intenções eleitorais, tem intenção também de disputar uma eleição, e a gente sabe que o governo federal, nesse momento, alimenta bastante a esquerda. Aliás, os dois se retroalimentam, fazendo com que cada vez fique mais difícil ou menos plausível, menos possível você vislumbrar uma chance de uma terceira via. Então, acho que, como eu disse, eu não demonizo manifestações, não acho que não tem qualificação de ridículo, na minha opinião, porque cada um se manifesta da maneira que ele quiser. E outra coisa, você está ali dizendo o seu sentimento, não necessariamente depende de ter uma multidão, ou ter duas, ou ter três pessoas. Se é a sua ideia, você é livre para manifestá-lo, seja ela qual for, e vou defender isso até o final. Agora, como representação política, para mim, talvez tenha sido um pouco inocente desses movimentos que surgiram ali em 2013, nas grandes manifestações, logo depois cresceram muito no impeachment da Dilma, inclusive elegendo alguns parlamentares. Esses movimentos como Vem Pra Rua, MBL, movimentos que tentam utilizar desse instrumento de manifestação para poder vislumbrar um projeto político. Acho que foi um pouco inocência imaginar que conseguiriam aglutinar toda oposição que existe ao governo federal, seja a esquerda, seja a extrema esquerda, PT, PCdoB. Infelizmente, essa bandeira apartidária, eu não acredito muito nela, Rafael. Eu acho que ela é mais vislumbrar um sonho que não existe. Muito bem, 32017720. Para, né, Daniel? Não concordo com o seu comentário. É a Lázara, ela não fala do ponto específico em que ela discorda de você, mas a gente respeita. Tem todo o direito de não concordar, estamos aqui para trocar ideias mesmo. Peço que ela participe novamente, mande qual foi o ponto em que ela discorda, qual a opinião dela, para a gente poder debater junto com o telespectador. Muito bem, tem outros assuntos aqui também que não são manifestação, que a gente registra.
Boa tarde, bancada. Quanto aos descontos que os planos de saúde têm que dar em virtude da queda das consultas e cirurgias eletivas em decorrência da pandemia, é certo mesmo? Qual o percentual? Leonardo Pupac. Você tem conhecimento a respeito desse assunto, Daniel? Não tenho, Rafael. Infelizmente, eu li sobre a matéria, eu li sobre esses descontos que estavam sendo pleiteados. Agora, cada estado tem uma realidade, cada plano de saúde tem uma realidade, então eu não sei muito bem, não posso informar muito bem como funcionam esses descontos, se existem, se são legais. Precisava ter um pouco mais de profundidade sobre isso para responder ao telespectador. Muito bem, a produção vai atrás dessas informações para a gente esclarecer os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Boa tarde, por aqui assistindo vocês, a Shirley do Jardim Vila Boa. Muito obrigado pela audiência, Shirley. Oi, Rafael, sou a Laura do Parque, Solange Parque. O problema maior da casa própria não são as prestações, elas são decrescentes, mas o seguro é crescente de uma maneira absurda, Daniel Santana. Só antes dessa pauta, sim, a informação que eu consegui aqui é que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula o reajuste dos planos de saúde, ela teria aprovado um retrocesso, né, uma diminuição do valor do plano de 8,19%. É o índice que foi aprovado por unanimidade pela diretoria para valer para o próximo ano, e é a primeira vez que esse índice é negativo, devido justamente à pandemia, as cirurgias eletivas e atendimentos terem sido suspensos. Inclusive, a Agência Nacional da Saúde Suplementar, ela indica que possivelmente isso não vai se repetir. Esse índice deve ir sendo reajustado sempre positivamente, como foi até então. 32017720, daqui a pouco a gente registra mais participações, a gente continua falando dos protestos do dia 12 de setembro. Andréia Santana. Então, além de Goiânia, outras 13 capitais registraram protestos a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Sem a presença da esquerda, a adesão foi pequena ao movimento, que foi organizado por defensores da terceira via. A maior concentração foi nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Os manifestantes também pediram mais vacinas e criticaram a inflação. Algumas pautas aí, Daniel Santana, mais vacinas. Eu queria que você, antes disso, até comentasse de uma maneira geral, na sua visão, como foram esses protestos em alguns estados do Brasil. Bom, nós tivemos um público, em São Paulo nós tivemos um público até razoável, acho que foi o estado que mais conseguiu reunir essas pessoas, natural, né? O maior estado do país, é o estado mais numeroso, é ali onde que nasceu esses movimentos, vêm para a rua, a MBL, eles nasceram na Paulista, então é onde você tem mais adeptos, então é natural que você tenha mais pessoas nesses lugares do que no restante do país. Mas mesmo assim, ainda um número pequeno para se pensar numa realidade de uma terceira via, seja ela encabeçada pelo Mandetta ou por outro político qualquer. Acho que essas manifestações elas serviram para deixar claro que se nós ainda tivermos uma possibilidade de terceira via, ela tem que ser trabalhada o mais rápido possível. Já não temos tanto tempo assim, visando a eleição daqui a um ano, para imaginar um nome que apareceria e cresceria ao ponto de disputar com o presidente Jair Bolsonaro e possivelmente com o ex-presidente Lula. Acho que é um aviso para o Sérgio Moro, inclusive. Se ele tem pretensões eleitorais, ele tem que realmente se mostrar como candidato, né? Parar de discursar apenas de maneira politicamente correta, apenas vislumbrando uma opinião isenta, e ele tem que se mostrar candidato caso ele tenha essa pretensão. Se ele não tem essa pretensão, essas manifestações, como eu disse, das manifestações aqui em Goiânia, democrática, justa, cada um tem direito de se manifestar do jeito que quer, inclusive ordeiras também, sem nenhum tipo de ocorrência mais grave, serviram para mostrar
que a gente não tem uma terceira via ainda forte a ponto de pensar em desbancar ou uma reeleição presidencial ou uma volta da esquerda, possivelmente encabeçada aí pelo ex-presidente Lula como candidato. A gente acompanhou ali até um boneco, Daniel Santana, mostrando Lula e Bolsonaro juntos. E muitos desses cartazes diziam o seguinte: nem Lula, nem Bolsonaro. Essa é uma tendência, na sua opinião? Existe um espaço para a terceira via? Na minha opinião, esse espaço se mostra bem pequeno. Não é à toa que nós temos aí essas manifestações. Até porque uma terceira via, para ela ocorrer, eu acho que ela deveria ser encabeçada por uma pessoa, por um candidato, por alguém que fosse realmente representativo. Organicamente, você vislumbrar uma terceira via apenas pela rejeição ao ex-presidente Lula e ao atual presidente Jair Bolsonaro, eu acho muito complicado. É bom a gente lembrar que o presidente foi eleito numa maré de insatisfação com os problemas que o Brasil vivia, governado há tanto tempo pela esquerda, pelo PT, mas essa manifestação, essa insatisfação, ela acabou se aglutinando num nome, que foi o nome do presidente Jair Bolsonaro, que apareceu, se mostrou como candidato e foi mobilizando essa direita, ou então essa oposição, essa insatisfação com a esquerda no poder, e foi mobilizando isso ao ponto de ganhar nas urnas. Só que nós não temos essa pessoa hoje, Rafael. Aqueles que se mostram interessados e como candidatos, para mim, ainda não mostraram muito apelo popular. Vamos analisar o caso do Mandetta, Daniel. O caso do Dória, o caso do Eduardo Leite. Vamos analisar. Vamos lá, Daniel. Vamos analisar um a um. Dória, na sua opinião. Dória, inclusive, que participou dessas manifestações, e eu, por enquanto, eu tenho uma implicância muito grande em relação ao Dória, porque ele é alguém que não consegue cumprir aquilo que ele fala. Por enquanto? Quer dizer que você pode mudar essa opinião? Não sei, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto. Acho que a gente tem que estar aberto a tudo. Mas ele foi eleito na onda bolsonarista e passaram-se poucos meses numa atitude interesseira. Ele acabou abandonando o barco e negando que um dia até mesmo tivesse feito uma aliança com ele. Um outro detalhe é que ele tem batido muito na tecla dos cuidados contra a Covid-19. O Dória foi infectado há pouco tempo atrás, uma segunda vez, e não cumpriu a quarentena como deveria. E agora mostra-se o João Dória numa aglomeração. Ele já esteve também no Copacabana Palace, da mesma forma. Então existe uma preocupação minha em relação a isso, né? Dá para confiar numa pessoa como essa, né? Mas enfim, a análise é sua a respeito do João Dória. Não, a política ela é orgânica. Eu nem vejo o problema do Dória ser eleito num apoio ao presidente e depois, por algum motivo, resolver ser oposição ou resolver que a sua visão política não é a mesma do presidente ou não foi respeitada a sua visão política. Isso é natural. Nós conversamos aqui semana passada, falamos sobre isso. É bom lembrar que o próprio presidente Jair Bolsonaro, hoje tão antagônico às ideias da esquerda e às ideias do PT, foi um dos apoiadores do governo do PT durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois acabou mudando a sua ideia ali com relação àquele fato. Então, isso é natural. O que eu acho que falta para o João Dória é realmente aceitação popular. Ele não consegue aglutinar muito apoio, nem mesmo dentro do seu estado. A gente falou que a Paulista ela teve um número maior de manifestantes, mas muito pequeno se você vislumbrar que o governador do estado estava apoiando as manifestações e estava, de certa forma, nas ruas, entre aspas, esperando que a sua população fosse ali lhe apoiar. Então, eu acredito que se ele não consegue hoje aglutinar apoio nem dentro do seu próprio estado, muito dificilmente conseguirá romper as barreiras e virar um nome de muita importância nacionalmente nessas eleições agora. O Ciro Gomes participou também desses protestos. Qual a sua avaliação sobre Ciro para 2022? Acho que o Ciro é um nome bem mais pesado, digamos assim, em relação analisando só a questão eleitoral, do que o nome do João Dória. Foi candidato na eleição passada, já tem
um número maior de seguidores, de pessoas que acreditam no seu projeto político, transita melhor entre a direita e entre a esquerda nos seus ideais. Seria um nome, para mim, mais pronto, mas ainda assim não o suficiente na visão política de hoje para poder ser eleito. Acho que as próprias pesquisas que acontecem, falta um ano ainda para as eleições, mas as próprias pesquisas mostram que o Ciro está estagnado aonde parou nas eleições passadas, naquele, digamos, terceiro lugar, ainda muito distante de candidatos da direita ou da esquerda, vislumbrando Jair Bolsonaro e Dilma, ou até mesmo, o ex-presidente Lula, ou até mesmo na eleição passada, como foi o Haddad, que foi para o segundo turno e se mostrou competitivo num segundo turno, acabou sendo derrotado, mas se mostrou competitivo como nome de esquerda, nome da oposição, nome ligado ao ex-presidente Lula, nome ligado ao PT, governou o Brasil. Então ainda são as forças maiores. Mandetta acho que perdeu o timing. O Mandetta, ele deixou o governo, segundo o próprio, por discordâncias com a gestão do presidente Jair Bolsonaro na questão da pandemia, e ele se mostrou, no começo, interessado, discutindo, debatendo um possível projeto eleitoral. Esse projeto depois ganhou força, ganhou peso quando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, saiu do ministério. Ali, eu acho que deveria ter sido formado uma oposição, ou poderia ter sido formada uma oposição mais forte, com uma união desses nomes, e que eles já tivessem começado a trabalhar um projeto para o país para abater o presidente Bolsonaro nas urnas, mas isso não aconteceu. E acho que esses nomes foram perdendo força ao longo do tempo. O Sérgio Moro ainda é um nome bem mais forte do que o Mandetta, não tem condições, mas não diz a que veio, não disse que quer ser candidato ou não. Aliás, a todo momento que foi questionado, disse que não seria candidato, que não gostaria de ser candidato. Então, para mim, perdeu muita força. Acho que Mandetta não tem pouquíssimas chances de conseguir um êxito eleitoral nas eleições para 2022. Participação do nosso telespectador, ouvinte internauta. Rafael, só mimimi, terceira via, conversa para boi dormir. Quem fala que não é Bolsonaro e nem Lula, na verdade, é Lula. O problema é que as pessoas não assumem isso porque, no fundo, tem vergonha de falar que vão votar no Lula. Concorda? É o nascimento de senador Canedo. Concordo. Todo mundo que não é Bolsonaro hoje é Lula e está escondendo isso? Não, eu concordo com ele em partes, quando ele diz que não existe hoje uma terceira via forte. Você não pode dizer que uma terceira via existe no país no momento. Dizer isso é brigar com os números, é brigar com as imagens, com os números das pesquisas. Realmente a terceira via não existe. Agora, discordo quando ele diz que quem fala que não é Lula ou Bolsonaro é Lula. Provavelmente ele apoia o presidente Bolsonaro. Porque quem apoia o Lula e diz a mesma coisa, exatamente a mesma frase, ela só muda o final. Ela diz quem fala que não é Bolsonaro ou Lula, no final nas urnas vai voltar no Bolsonaro. Inclusive, a negação do PT de participar dessas manifestações foi justamente essa, de dizer o seguinte: esses movimentos, MBL, Vem Pra Rua, eles não vão apoiar o Lula num segundo turno contra o Bolsonaro, eles vão ficar do lado do Bolsonaro. Então por que vamos os neutro, apoiar, né? Agora? Né? Neutro não é uma parcela significativa, porque esses movimentos eles podem até não se manifestar publicamente sobre um apoio, ir para palanque, mas eles têm seguidores, tem pessoas que acompanham e que são influenciadores, né? Influenciam na eleição. Então, o PT não foi para as manifestações justamente por causa disso, porque diz que na disputa Bolsonaro ou Lula, ficarão do lado do Bolsonaro. E o bolsonarista, o seguidor do presidente, diz a mesma coisa com relação ao Lula. Quem fala que é isento, que não é nem Bolsonaro ou Lula, nas eleições vai acabar ficando do lado do Lula. Então é simplesmente a dicotomia agindo com aquele que você prefere e com aquele que você não gostaria de ver de maneira nenhuma como presidente do Brasil. Agora pergunta para você de $1 milhão do nosso ouvinte, telespectador internauta, o Elton de Goiânia. Fica Boa à tarde. vontade.
Se as eleições fossem hoje, quem seria eleito? Considerando esses números que vocês levantaram. Se as eleições fossem hoje, pela crise econômica do Brasil, pela crise entre os poderes, pela pandemia, que ainda não terminou, ainda tem números graves, eu acredito que o eleito, se a gente vislumbrar os nomes que estão colocados aí, seria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje. Agora, nós temos que imaginar que ainda falta um ano para as eleições, que a pandemia tem dado números aí, tem mostrado que ela está arrefecendo, os números estão bem menores, como eu disse, números de novembro do ano passado. A gente tem que vislumbrar que um ano para você retomar o crescimento no país é suficiente, que os números econômicos do Brasil, mesmo com a pandemia, não são ruins, são números bons, que mostram fôlego, mostram que o país pode começar a sair dessa crise. E aí, se o país começar a sair da crise, se o presidente mostrar as ações de governo para tentar sair dessa crise, para tentar colocar o Brasil nos eixos, um ano é muita coisa, e eu acho que o patamar, acho que a gente pode chegar a 2022 num cenário eleitoral muito diferente. Até porque, mesmo nas pesquisas, mesmo quando a gente vê essa vantagem que a esquerda teria hoje, ela ainda é muito pequena. Então tá tudo em aberto. Você já causou um alvoroço aqui no WhatsApp, para ser bem sincero com o nosso telespectador, qualquer pessoa que chegue para você hoje e diga que o Bolsonaro está eleito ou o Lula está eleito, estaria mentindo para você. Ok, vamos lá. Não temos nenhum candidato que possa concorrer com Bolsonaro, o Paulo Belletti Catalão. Ele diz que o grande problema do Brasil são os próprios brasileiros. Mais pessoas participando aqui conosco. Boa tarde. Quem não se posicionar nas próximas eleições são pessoas que estão escolhendo o Bolsonaro de novo. Acho que nós estamos sendo humilhados internacionalmente com esse modo vergonhoso dele agir. A gente respeita a sua opinião. Renato Souza participando conosco. Impressionante o número de pessoas aqui. Boa tarde. Aqui é o Leonardo da Vila Mariana. Onde estava o Daniel Santana no dia 7 de setembro? Onde você estava, Daniel? Estava trabalhando aqui aqui na emissora, na nossa cobertura, estava acompanhando as manifestações para a gente poder fazer esse jornal, trazer as matérias sobre as manifestações. Então, estava trabalhando. Tá certo. 32017720. Boa tarde, Rafael. Antes da carta, eu votaria no Bolsonaro, por falta de melhor opção no momento. Sou da opinião do Jean. A esquerda quer voltar. Daniel, você me respondeu. A culpa de soltar corruptos da prisão é do STF. No momento, o STF está à frente do presidente. Hipoteticamente, como seria o comando da presidência do Brasil nas mãos do STF, o Walderson? Acho que seria meio complicado. Cada coisa no seu lugar, Walderson. Realmente, o STF ele tem poder para travar algumas iniciativas do Executivo, tem feito isso muito por essa disputa, por essa guerra que existe hoje entre o Executivo e o STF, mas ele não governa, ele é justiça, ele é ele deveria pelo menos ser, hoje não age assim, né? Deturpou completamente daquilo que ele deveria realmente realizar, o fim para qual foi criado, que foi prezar pela justiça e a defesa da Constituição, mas ele não é um ente político, ele não é um ente para executar, não é um ente para poder resolver, não estar junto à população. Aliás, isso está claro que o STF não sabe fazer mesmo. Então, eu acho que cada coisa no seu lugar, o Executivo no lugar dele e o Judiciário no lugar dele. Tem pergunta aqui para te colocar na parede mais uma vez. Daniel Santana, se as imagens não mentem e os números de pessoas nas manifestações não mentem, baseado em que você diz que as eleições fossem hoje daria Lula, que o Lula venceria, o Fábio Coelho fazendo esse questionamento para você, já que as manifestações da situação foram muito maiores do que da oposição? Tá, ao Fábio Coelho eu digo o seguinte: para um presidente ser eleito, ele precisa ter 50% mais um dos votos válidos. As manifestações foram gigantes, tiveram milhões de pessoas nas ruas. Mas eu ainda enxergo hoje
as pessoas que foram às manifestações como seguidores do presidente, como pessoas que apoiam o presidente, e é democrático que as pessoas apoiem o presidente, tem que apoiar mesmo, e vejo isso como um grupo eleitoral, como uma porcentagem eleitoral que o presidente não irá perder independente das suas ações. Agora, num país de 200 milhões de pessoas, se a gente vislumbrar só as manifestações, sejam elas por maior que elas forem, elas não representam necessariamente uma vitória nas urnas. Você provavelmente não acredita nas pesquisas ou não acredita que elas não representam. Eu também acho que é muito cedo para se falar em pesquisa, falta um ano ainda. Então, a pesquisa ela demonstra o cenário atual, ela não demonstra o cenário da eleição, mas quando você pega todas as pesquisas de todos os institutos ou de partidos, sejam eles de direita ou de esquerda hoje, mostram um cenário acirrado, mas um cenário onde o presidente Lula estaria na frente do ex-presidente Lula estaria na frente do presidente Bolsonaro. Então, eu falo baseado nisso, baseado na perda de apoio que o presidente teve ao longo do tempo, baseado nesse enfrentamento que o presidente, no momento, tem junto ao Supremo, mas principalmente junto ao Congresso, porque você precisa de base eleitoral, você tem que lembrar que você tem ali deputados e senadores, que cada um em sua região carregam os votos que vão eleger um próximo presidente, e ele foi perdendo muito apoio ao longo do tempo. Se você imaginar hoje o presidente Jair Bolsonaro, ele não tem nem partido. Nem o partido ele definiu ainda qual será. Ele tem uma base grande, popular, do povo que o apoia, mas só essa base eu não acredito que seja suficiente para elegê-lo. Então é uma análise técnica atual, viu? Do dia 13/9/2021 ao 12h50. Porque eu disse aqui, tem muito tempo para esse patamar se alterar, tem muito tempo para as coisas mudarem ainda. Ok. A pergunta que não quer calar: como pode um ex-presidiário ser candidato à presidência da República? Que país é esse? O questionamento da Raquel Menezes. É inimaginável, né? Uma operação Lava Jato que veio, mostrou aí mensalão, petrolão, malas de dinheiro, dinheiro na cueca, e Lula está no jogo novamente. A indignação dos nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Que país é esse, Daniel? Juridicamente, ele tem condições de ser eleito. Seu processo foi anulado. Infelizmente, tudo que a Lava Jato trabalhou durante esse tempo foi jogado no lixo. A Lava Jato foi esvaziada. Sei que existe uma crítica imensa dos seguidores do presidente Bolsonaro, daqueles que votam no Bolsonaro com relação a essas ações. Mas, para mim, também existiu aí muito da inoperância do presidente em tentar mudar essa situação, e eu vou explicar isso principalmente com relação a algumas ações que ele poderia ter tomado para deixar isso mais difícil. Por exemplo, a escolha que ele teve do Nunes Marques pro Supremo. O Nunes Marques foi um daqueles que votou pela anulação do processo do presidente Lula. São pequenas coisas que podem parecer que não representam muito, mas representam sim. Eu, como brasileiro e como apoiador da Lava Jato, eu acredito que é uma perda muito grande. Acho que todo aquele processo jogado fora vai fazer com que a gente tenha, possivelmente, aí nas eleições, a volta de um ente político totalmente contaminado, investigado, com denúncias seríssimas, julgado por 2 tribunais, condenado por 2 tribunais, infelizmente solto politicamente. Ferreira diz o seguinte: aqui é o José Ferreira da Vila Nova. Só uma observação: se pesquisa ganhasse eleição, Bolsonaro não seria presidente. Essa tese argumentativa do entrevistado está fora de cogitação. Obrigado pela sua participação. Vou tentar registrar o máximo aqui possível. Daniel, boa tarde. Concordo que um ano é muito e tudo pode mudar, mas será difícil para o Bolsonaro, que não mostrou serviço em 3 anos e agora com variante entrando em cena. Ele não vai dar conta. O melhor é torná-lo inelegível. Sou pela terceira via, Ciro Gomes.
Mas se for segundo turno com o Bolsonaro, voto no Lula. Keni, centro de Goiânia, muito obrigado pela sua participação. Mais pessoas aqui? Pois não, Daniel? Não, eu agradecer a participação também, dizer para o telespectador que falou das pesquisa realmente não ganha eleição. Né? O cenário eleitoral, ele muda muito rapidamente. Às vezes muda num dia, Rafael. Nós já tivemos aqui em Goiás eleição que virou num dia, você se lembra muito bem disso. Então, pesquisa não ganha. Agora, a pesquisa, ela serve para demonstrar qual é a realidade, ou a realidade não. Quais são as intenções de momento. Se não servisse para nada, por exemplo, os partidos não faziam suas próprias pesquisas para entender qual é a realidade de momento, de aceitação eleitoral ou de rejeição eleitoral. Então ela serve simplesmente como uma análise, mas não ganha eleição mesmo não, eu concordo com o telespectador. Paulo Sérgio do Jardim América, sobre o Dória, me fez lembrar de um ditado afegão: desconfie do homem gordo no deserto, ou seja, não confio jamais nesse cidadão. Obrigado pela participação. Aqui é Gabriel de Goiânia. Eu acho que pesquisa não ganha eleição. Obrigado. Mais pessoas participando. Variante MU da Covid, que não tem vacina. O presidente não dá conta. Mais participações. O que vocês acham de Tarcísio de Freitas como uma nova linha para o governo? Governo em Goiás, é isso? Leonardo Pupac, abraço a todos. É um bom ministro, né, Daniel? Tem sido um bom ministro. É um bom ministro, ele tem... Muitos o acusam de ser um inaugurador, mas antes um inaugurador do que um engavetador, ou do que um fechador. Né? Pegou algumas obras ali que já estavam em andamento, mas finalizou e entregou, e o importante é isso, o que a população quer, que a obra esteja à sua disposição. Não tem nada mais importante do que você poder inaugurar uma obra, obviamente, desde que ela esteja corretamente feita, inaugurada, pronta, que ela vá realmente servir a população e não seja só uma bandeira eleitoral, como aconteceu muito aqui em Goiás em governos passados aí, que você só inaugurava lugares que não podem ser habitados até hoje, inclusive. Não podem ser utilizados pela população até hoje. Mas acho o Tarcísio um bom ministro. Acho que seria interessante, caso o presidente não tivesse segurança da sua reeleição, ele começar a pensar talvez em colocar o Tarcísio na sua chapa. Acho que é um nome que tem boa aceitação, inclusive entre essas pessoas que querem uma terceira via. Então, acho interessante, acho que é um trunfo que o grupo do presidente Bolsonaro tem aí na manga, né? Talvez o último que tenha sobrado, porque a gente se lembra que lá no começo das eleições, quando o Bolsonaro, inclusive, dizia ser contrário à reeleição, né? É bom lembrar disso. A gente imaginava que esse nome seria o Sérgio Moro. E se o presidente Bolsonaro chegasse bem avaliado, ele tentaria a reeleição. Se ele não chegasse bem avaliado, ele lançaria o Sérgio Moro como candidato a presidente na sua chapa. Só que hoje não existe mais essa realidade. Então, acho que o Tarcísio acaba ocupando essa vaga que seria do Sérgio Moro como um plano B para o grupo do presidente Jair Bolsonaro. Meu nome é Marco Antônio, sou Bolsonaro e sei que o Daniel não é, mas permita eu elogiá-lo por ser tão coerente e respeitoso. Parabéns por esse jornal. Só fico na TBC agora, Anápolis. Um abraço para ele, um abraço para o pessoal de Anápolis. Continue com a gente aqui, nos siga nas redes sociais, vamos conversar, vamos debater sobre política no nosso país. A política é para todos nós, cada um tem o direito a dar a sua opinião. E vamos fazer isso de forma ordeira, né? Como tem sido esse debate político aqui nesse programa, onde a gente tem pessoas que pensam de um jeito, pensam de outro, tem várias vertentes políticas, linhas políticas. Acho que é assim que a gente consegue construir um país melhor. Pergunta para o Daniel se ele pensa no futuro se candidatar a vereador. Ele é bem competente para nos representar. Daniel, você será candidato? Não serei candidato. Nesse momento eu tenho um compromisso grande aqui com a Agência Brasil Central, nessa reformulação que tem sido feita, para poder fazer o melhor trabalho que a gente puder aqui na comunicação. Nunca tive intenções políticas, nunca vislumbrei uma carreira política. Nunca fui filiado a partido nenhum, nunca concorri a nenhuma eleição. Sou advogado. Tenho uma outra vertente de pensamento.
acho que é isso. Se você quiser saber se algum dia no futuro eu poderia ser candidato... Todo mundo que vai se candidatar também nega, né? Todo mundo. O Iris Rezende já fez isso. Todo mundo que vai se candidatar sai candidato. Isso quer dizer que nas próximas eleições, bote-me não, tô brincando. Olha só. Tô brincando. Nessas eleições, com certeza não. Se posso me candidatar no futuro? Quem sabe? É uma estrada em aberto, mas vamos falar do meu passado, não existe nada que me ligue a isso ou que mostre que eu possa me candidatar algum dia. Daqui a pouco o Scratch em Campo. Boa tarde a todos. Triste de ouvir notícias dessas, Rafael. Acabar com a Lava Jato. Isso só vai acabar com nossa imagem fora do país. Obrigado pela participação e eu concordo. Eu queria saber sobre as urnas lá dos Estados Unidos. A verdade é que lá, assim a pessoa vota, tem que confirmar, sai um papelzinho com um vidro impedindo da pessoa pegá-lo, depois confirma, enfim, a favor aqui do voto auditável, e acho um absurdo o sistema brasileiro não ser atualizado. Mais participações? Barroso sim. Fez aí uma demonstração de que o voto seria seguro, uma espécie de uma auditoria prévia nas urnas e tal, para tentar dar uma segurança maior para a população, mas infelizmente me parece que, pelo menos no discurso que eu acompanho nas redes sociais, ainda é um ponto que tem deixado o brasileiro muito satisfeito, desconfiado com relação a realmente a confiabilidade dessas urnas, né? Acho que não custaria nada o Congresso, como representante do povo, poder atuar no sentido de dar um pouco mais de transparência para as eleições, poder deixar um pouco mais de segurança para a população. Tem aquela frase antiga, né, Rafael, aliás, bem antiga, sim, que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer ser honesta, e o Congresso está aí para escutar realmente a vontade popular, o que não foi realizado até agora. Existe uma proposta de fazer com que parte das eleições, parte das urnas sejam auditáveis, para começar com uma porcentagem, para depois poder chegar a um todo das eleições. Eu acho uma boa ideia também, por que não a gente poder ter parte auditável, que dê segurança ao brasileiro, e aí funcionando para a próxima eleição, se faz todas as urnas auditáveis. Acho um caminho, e até nós teríamos tempo, né? É um prazo pequeno de um ano, mas se fosse parte das urnas, nós teríamos tempo de preparar isso. Infelizmente, o Congresso, nesse momento, só se preocupa em politicar. O Senado está parado numa CPI que não leva a nada, numa CPI para atingir entes políticos específicos, que não contribuem com nada com a população brasileira, e as pautas realmente importantes estão sendo deixadas de lado. Boa tarde, Daniel Santana. Boa tarde, Rafael. Até amanhã. André Santana, boa tarde para você. Vem aí o Scratch em Campo com os melhores do Brasil. Alexandre Garcia já está aqui, o Daniel de Paula também. E a saída aqui é rápida, a substituição é rápida. O Dante Keller está ali também, de camisa vermelha. Será que isso significa alguma coisa? Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Boa tarde, Daniel Santana. O Jornal Brasil Central vai ficando por aqui e eu te desejo, claro, uma semana abençoada, sempre com as melhores notícias. Você fica agora na companhia da equipe do programa Scratch em Campo com Daniel de Paula.